A ausência de uma codificação ou doutrina única também não pode significar bagunça. Foi exatamente o que eu falei. Na Umbanda não pode qualquer coisa. E qualquer coisa não cabe na Umbanda. Então a gente estava, eu acho, conversando com a Tainara, né, Tainara? Eu acho que no grupo, né, na verdade, sobre assim, alguns padrões que a gente tem na Umbanda. Então vamos falar aqui do exemplo. Nós temos a guia de 9 fios, né? Presta aí, por favor. Então isso aqui é um padrão. Gente, o que é um padrão? É uma convenção. O que é uma convenção? Algo que algumas pessoas acordaram para poder realmente padronizar, para não virar bagunça. O único sentido do padrão é não virar bagunça. Então tem casas que as pessoas podem usar assim, várias guias. Tem casa que é uma guia só, tem casa que só vai usar a guia depois que o guia firmar. Então aqui no Celuz, por padrão, todos os médios usam uma guia de 9 fios, são 9 cores, que é o símbolo do Celuz que está na plaquinha lá fora, depois vocês dão uma olhada, né? São 9 estrelas, na verdade a gente completa os 10 céus esotéricos ou cabalísticos, enfim, para quem quiser entender assim. E se vocês analisarem por que nós recebemos isso do patrono espiritual da casa do pai Jeremias de Ogum, porque ele falou o seguinte: meu filho, aqui nós vamos trabalhar de uma forma um pouco diferente, nem é melhor e nem é pior que as outras casas, é simplesmente a nossa forma de compreender, de manifestar Umbanda. Então por que nós temos os 9 fios em todas as cores? Se vocês analisarem, todas as cores do arco-íris estão aqui. Tem algumas outras cores que não estão no arco-íris, mas que são importantes porque irradiam e vibram na frequência de determinados orixás. Vocês já devem ter visto nas suas caminhadas na Umbanda que tem algum que vibra no azul e tem algum que vibra no vermelho. Então aqui no Celuz a gente não vai falar, por exemplo, Kekel, aqui no Celuz algum só trabalha com azul. Aí o Kekel vai falar: mas padrinho, na casa que eu vim, o meu algum vibrava no vermelho, como é que eu vou fazer? Eu já acostumei com a frequência do vermelho, ele trabalha muito com vermelho. Eu vou falar: não, é proibido, Kekel. Aqui ou você entra com azul, então você não entra na casa. Não, mas ele falou: não, isso não existe. Os orixás, se eles vibram em frequências diferentes, são eles que mandam. Então quando a gente usa de 9 fios, se eu estou com a guia de 9 fios e o meu orixá algum vibra no azul, ele vai irradiar na azul índigo. Se o meu orixá trabalha com vermelho, ele vai irradiar a frequência vermelho. Cada frequência, gente, são atributos diferentes. Depois vocês dão uma olhada no nosso regimento interno que tem lá. O que significa, né? Esses atributos, gente, não é à toa. Eles trazem qualidades. Paciência, compaixão, perdão, misericórdia, né? O branco misericórdia, o vermelho paixão, força, o azul força de vontade. Então tem as frequências, a gente tem que conhecer. Não é só o Ogum trabalha com azul. O que significa o azul? Quais são as frequências, as qualidades, as virtudes do azul? Nem sei. Não sei quais são os mistérios do meu pai Ogum, então a gente tem que buscar. Nós temos os nossos livros doutrinários, Iniciação aos Mistérios dos Orixás. Lá a gente fala dessas qualidades dos mistérios dos orixás. Então essa guia aqui é para todos os médios. Todos os médios. Posso usar outras guias em cima? Não. A gente só vai usar outra guia em cima na linha de trabalho. Então eu estou com a de 9 fios, certo? Estou aqui com a de 9 fios, mas eu tenho, meu caboclo pediu uma guia. É ele que vai pedir e ele que vai trazer. Toda vez que o guia de vocês, no Celuz, pedirem uma guia, vocês vão conversar com os padrinhos, os chefes espirituais da casa para ver, né? Para confirmar, para fechar e tudo mais. Vocês vão usar, por exemplo, hoje vai ter um trabalho na linha de caboclo, aí eu vou botar a guia do caboclo, porque é um elemento de trabalho dele. Por quê? As outras frequências estão todas aqui, mas aquela guia feita para o meu caboclo é um elemento de trabalho do caboclo, então eu só vou usar ela no dia que os caboclos estiverem em terra, no dia que a gente tiver no trabalho de caboclo. Mesma coisa para as guias de Exu Pombagira, malandros e malandros, ciganos e ciganas, enfim, das invejadas e tudo mais, tá? Então, normalmente a gente só usa de 9 fios. A Umbanda é regida por alguns princípios. Aí são esses lemas que eu falei: fé, amor, caridade, simplicidade, humildade e pureza. E aí vamos falar aqui uma coisa que eu acho que a maioria dos umbandistas nem sabe ou tem muita curiosidade de saber. Os orixás na Umbanda é a mesma coisa dos orixás no Candomblé? Podemos dizer que sim, podemos dizer que não. Por que sim e que não? Porque orixá é orixá. Agora a forma, né, da gente lidar, da gente interagir, a gente não cultua o orixá na Umbanda, né? O culto dos orixás é no Candomblé. E é lindo, belíssimo, fortíssimo. Mas a gente não cultua, a gente trabalha em outra coisa. Lá no Candomblé é dito que o orixá desce diretamente no ori, né? Por isso o orixá é a luz na cabeça. Ori significa cabeça ou coroa e chá significa luz em Yorubá. Então é a luz que desce pela coroa. Por quê? O orixá não tem forma.
perispiritual. Ele é uma irradiação, uma força divina que toca o nosso eu divino. Na Umbanda não, na Umbanda nós trabalhamos com os falangeiros dos orixás. É por isso que na Umbanda, todo médium de Umbanda tem que incorporar todos os orixás do fundamento da casa. Então nós temos 10 orixás, todos os médios têm que incorporar os 10 orixás. Agora, ao longo do tempo, nós vamos desenvolvendo essa sintonia, porque precisa sintonizar, né? Por quê? Outra diferença, no candomblé, eles não são médiuns. Tá? Mediunidade é quando a gente incorpora um guia. Isso é mediunidade. Quando você entra em transe, que é a forma como eles manifestam o orixá, isso não é mediunidade, isso é entrar em transe. Agora, eles podem trabalhar com guias, incorporarem guias? Podem. A partir do momento que eles trabalham com guias de Umbanda, que eles chamam de eguns, então eles são médiuns também. Entende? No candomblé, eles não são espíritas, gente. Eles não seguem a mediunidade, eles não leem, não estudam Allan Kardec, assim, dentro do fundamento do candomblé. Se hoje estão buscando o estudo, é realmente para ampliar os conhecimentos. E isso é muito bom. Isso é divino. Mas o que a gente tem que entender? O orixá no candomblé não é incorporado. É um transe que eles entram e eles manifestam o orixá. Na Umbanda é incorporação dos caboclos e caboclas falangeiros dos orixás. Então, quando eu incorporo Ogum, não é um orixá Ogum, é um caboclo de Ogum. Quando eu incorporo Oxum, é uma cabocla de Oxum. Aí você pode ver, mas padrinho, por que caboclo? Só caboclo. Gente, quem é que detém o conhecimento? Quem é o senhor do conhecimento? Oxóssi. Onde estão os sítios energéticos dos orixás? Na natureza? Quem é que rege a natureza? Oxóssi. Então, caboclo foi a entidade determinada pela hierarquia superior de Aruanda para trazer a força mais pura dos orixás. Então, eles que estão em condições. E esses caboclos e caboclos que geralmente incorporam em nós, eles geralmente não falam. Os oguns geralmente podem falar, é comum, mas porque os oguns têm uma frente de trabalho na Umbanda, mas os outros orixás não. Geralmente ele vem trazer a força do orixá conectada ao sítio energético dele. Então, Oxum com as cachoeiras, Xangô com as pedreiras, mas eles geralmente não vão falar. Por quê? A comunicação deles, gente, a linguagem dos orixás é em nível mental abstrato, sentimento, energia, frequência, vibração, não é verbo. Por que os oguns falam, padrinho? Porque eles assumem um trabalho de direcionamento dentro da Umbanda, de orientação. Você vê corrente de Ogum, alameda de Ogum, tem casas que não, mas aqui no Cebu sim, entende? Então assim, a gente tem que ter essa diferença. Na Umbanda é incorporação. E por que nós temos que incorporar todos os orixás da Umbanda? Porque os orixás são falangeiros, são caboclos e caboclos. Ora, se nós somos médiuns, então nós podemos incorporar todos sim. Já no candomblé não. No candomblé jamais um filho de determinado orixá vai poder entrar em transe com outro orixá que não esteja no Eledá, na coroa dele, né? Ou que tenha quizila. Então tem isso. Então quando eles fazem os banhos, né, a catulagem, a raspagem, é tudo para firmar no ori a energia daquele orixá que o outro orixá não consegue vibrar naquela coroa. Na Umbanda a gente vê de forma diferente, melhor, pior, não temos condições de saber quem está certo e quem está errado. Agora nós temos que seguir a nossa verdade para a gente compreender o que a gente veio buscar. Por isso, a nossa alma nos trouxe para a Umbanda, por isso os nossos guias nos trouxe para a Umbanda, porque o que a gente precisa vivenciar, experienciar e aprender está na Umbanda. Se estivesse no candomblé, a nossa força da nossa alma ia nos levar para o candomblé, entende? Olha a importância de todas as religiões. Eu vou te falar para vocês, se eu tivesse que estar em outra religião, eu não estaria feliz. Imagine se só existisse as outras religiões e não existisse a Umbanda. Então a gente tem que ver isso também no nosso ponto de luz e consciência. Imagine se a Umbanda não existisse, talvez a gente não estivesse tão feliz como a gente está. E os candomblecistas, os católicos, os protestantes, os ayahuasqueiros poderiam estar falando a mesma coisa. Então assim, gente, as diversas religiões estão debaixo de uma lei. A gente tem que respeitar. Eu sei o que eu sou, eu estou aonde eu quero, onde eu desejo, onde eu me realizo. Cada um que siga o seu caminho. Esse também é um grande princípio da Umbanda, dessa fraternidade.